welcome to our English room. You are my guests. And today we're going to talk about the possessive adjectives and the possessive pronouns, and also about the passive voice. I hope you enjoy my class. Os possessive adjectives, como o próprio nome diz, são aqueles pronomes que exercem função de adjetivo. Dentro da língua inglesa, como é que funciona o posicionamento entre os substantivos e os adjetivos? Normalmente, quando nós vamos classificar alguma coisa em inglês, primeiro a gente diz a qualidade, posteriormente a gente diz o objeto. Por exemplo, se eu quero falar que este coelho é azul, eu direi blue rabbit. Os possessive adjectives funcionam da mesma forma. Eu vou usar um possessive adjective sempre antes de um substantivo. They always appear before a noun. For example, I can say my rabbit. My é um possessive adjective. Rabbit é o meu substantivo, é o meu nome. É o nome do meu objeto. Os possessive pronouns também exercem essa relação de posse. Tanto os adjetivos possessivos quanto os pronomes possessivos exercem uma relação de posse. Porém, os possessive pronouns, eles irão aparecer deslocados na frase, retomando um substantivo que já foi falado. Então, eu posso falar, por exemplo, I have some objects here. And this rabbit is one of mine. Eu tenho alguns objetos aqui e este coelho é um dos meus. One of mine, mine está se referindo a quem? Ao coelho que já foi citado anteriormente na minha frase. I have 4 dogs. Dango is my dog. Brisa is my dog. Flora is my dog. And Café is one of theirs. Na língua inglesa, assim como na língua portuguesa, nós também temos sentenças na voz ativa e sentenças na voz passiva. Elas são usadas da mesma forma. A diferença é que na voz ativa nós damos ênfase a quem pratica a ação, ou seja, o meu sujeito é o performer da minha ação. E na voz passiva nós iremos dar ênfase a quem sofre ou recebe alguma ação que foi performada por outrem. Essa outra pessoa na frase poderá aparecer na minha sentença ou não como um agente da passiva. Porém, eu não sou obrigada a sempre colocar o meu agente da passiva. Quando nós temos uma sentença na voz passiva com o agente da passiva, ou seja, eu estou contando que alguém sofreu uma ação e eu quero contar também quem performou esta ação, o meu agente da passiva sempre será introduzido pela partícula by. É muito importante também saber os usos da voz passiva. Por isso eu gostaria de pedi-los que dessem uma atenção especial à página 12, essa tabelinha aqui com os usos da voz passiva. Isso já foi explicado em sala de aula, mas eu vou deixar gravado aqui para aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Vou fazer a minha explicação novamente. Então, a voz passiva é usada quando o doador ou performador ou quem pratica a ação é not known, não conhecido. Aí temos o seguinte exemplo. This house was built in 1920. Esta casa foi construída em 1920. Quem construiu a casa? Não sei, não conheço. Not important, não importante. Exemplo, I'm so happy that this monument has been renovated. Eu estou tão feliz que este monumento foi renovado. Quem renovou o monumento? Não sei. Isso tem alguma importância para mim? Não, nenhuma. Qual a importância que é atribuída a esta sentença? O fato de um monumento ter sido renovado. Estou feliz porque tem um monumento que foi renovado, não importa quem renovou. Or obvious, ou quando o performador da ação é um sujeito óbvio. Um sujeito que, nesse caso, não vai aparecer como agente da passiva. Vamos lá, o exemplo. The burglars were arrested last night. Os assaltantes foram presos na noite passada. Quem geralmente prende um assaltante? A polícia. É óbvio que foi a polícia que prendeu os assaltantes, the burglars. Então, não foi importante aqui neste caso citar quem é o meu agente da passiva,
porque ele é óbvio. É fácil descobrir quem foi o performer da minha ação na passiva. Aí, continuando, nós temos o seguinte. When the doer of the action is somewhat important, but the writer wants to place more importance on the receiver of the action, the passive voice is also used. Quando o performador da ação é de alguma forma importante, mas o escritor quer colocar mais importância na ação que foi praticada, a voz passiva também é usada. Aí aqui nós temos o seguinte exemplo. The Mona Lisa was painted by... Lembra que eu falei do by? The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci in the 16th century. A Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci no século XVI. Então, o que é mais importante no caso desta sentença? A obra que foi pintada por Leonardo da Vinci. Eu estou deixando de contar quem foi que performou a minha ação? Não, Leonardo da Vinci está presente aqui na minha frase, sendo introduzido pela partícula by. Então, toda vez que tivermos by, nós teremos uma sentença na voz passiva com um agente da passiva presente na frase. Já em relação à estrutura frasal, é importante que observemos qual é o tempo verbal da voz ativa, para podermos passá-la, a sentença na voz ativa, para a voz passiva. Para tal exercício, eu recomendo que vocês prestem bastante atenção nesta tabelinha aqui, que está na página 11 do livro de vocês. Então, aqui nós temos, por exemplo, no presente simples, nós temos o seguinte exemplo. Argentina and Brazil share, o verbo share, the falls area. Argentina e Brasil compartilham as áreas de cachoeira. Qual é o meu verbo? Share. Qual é o tempo verbal? Presente simples. Para passar da voz ativa para a voz passiva, eu sempre usarei o verbo to be como verbo auxiliar. E o verbo to be, ele tem que estar conjugado no mesmo tempo verbal da voz ativa na passiva. E aí nós teremos verbo to be, refletindo o tempo verbal da ativa na passiva, e teremos o verbo principal sempre no particípio passado. Por que no particípio passado? O que é um verbo no particípio passado? O particípio passado é uma conjugação especial. Temos verbos regulares, que são aqueles que terminam com ED, e temos verbos irregulares, que têm uma forma especial. Por exemplo, quando eu falo is bought, é comprado. Were bought, foi comprado. Is taken, é tirado. Was taken, foi tirado. Então, o meu verbo no particípio passado, ele sempre terá essa terminação, quando nós vamos fazer o transporte do inglês para o português, sempre terá essa terminação em ado, ido. E aí ele tem um formato especial que deve ser memorizado. Retomando as frases aqui. Essa frase, Argentina e Brasil share the falls area. Argentina e Brasil compartilham as áreas de cachoeira. O meu verbo está no presente simples, então eu preciso do to be no presente simples. The falls area is shared by Argentina and Brazil. As áreas de cachoeira, a área de cachoeiras, é compartilhada por Argentina e Brasil. Segunda, present continuous. Presente contínuo. Qual que é a característica do presente contínuo? O verbo to be, mais o verbo principal com ing. Nós temos aqui, então, people are renovating the Statue of Liberty. As pessoas estão renovando a Estátua da Liberdade. Então, quando eu vou fazer o transporte da voz ativa para a voz passiva, como eu tenho dois verbos aqui, eu preciso que o to be reflita exatamente a minha sequência verbal. Então, eu tenho are renovating, eu preciso do to be no presente, porque nós temos uma sentença no presente. Eu preciso do to be com ing, porque nós temos uma sentença no presente contínuos e presente contínuos. Nós temos to be mais verbo com ing. Eu preciso do meu verbo principal no particípio passado. Então, a sentença ficaria: The Statue of Liberty is being renovated. A Estátua da Liberdade
está sendo renovada. Nesse caso, eu não preciso indicar quem é o meu agente da passiva, mas se quiser, posso. Is being renovated by the people, pelas pessoas. Simple past, quando temos uma sentença no passado simples. Vejamos o exemplo aqui. Lúcio Costa and Oscar Niemeyer planned and developed Brasília. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer planejaram e desenvolveram Brasília. Então, planned, verbo regular no passado simples. Developed, verbo regular no passado simples. Quer dizer que eu vou passar para passiva? Eu tenho que ter o verbo to be no passado simples. Como os meus verbos são verbos regulares, eu não preciso alterar, porque o particípio passado dos verbos regulares fica da mesma forma que o passado simples dos verbos regulares. Então, esta frase ficaria: Brasília was, porque eu tenho passado simples, então eu preciso do to be no passado, planned and developed by Lúcio Costa and Oscar Niemeyer. Past continuous, passado contínuo. Como é que acontece a formatação da minha frase no passado contínuo? Eu tenho o verbo to be no passado, que irão aparecer nas formas was e were, mais um verbo com ing. Sentença na voz ativa. They were feeding the birds in Parque das Aves. Eles estavam alimentando os pássaros no Parque das Aves. Were feeding. Verbo to be no passado, verbo com ing. Isso quer dizer que no transporte da ativa para a passiva, eu preciso do verbo to be no passado, eu preciso do verbo to be com ing, eu preciso do meu verbo principal no particípio passado. Então, a frase correta ficaria: The birds were being fed in Parque das Aves. Última sentença, nós temos aí a passagem da ativa para a passiva com o presente perfeito. Todo tempo perfeito tem como característica o verbo have. Como aqui nós temos presente perfeito, como é que funciona esse verbo no presente perfeito? Have, que eu uso para I, we, you, they. Has, que eu uso para he, she, it. Então, vejamos. Sentença na voz ativa. The police have arrested him from killing endangered species. A polícia tinha capturado-o por matar espécies em extinção. Então, eu tenho have arrested, tinha capturado. Quer dizer, então, que na passagem da ativa para a passiva, eu preciso do meu verbo indicador de tempo perfeito, que no caso vai ser o have ou has. E aí, o que acontece? Quando a gente tem presente perfeito, o meu verbo principal vai para o particípio passado. Qual é o verbo que tem que refletir da ativa para a passiva? O verbo to be. Então, o que acontece? Eu vou ter have ou has, verbo to be no particípio passado, verbo principal também no particípio passado. Então, a minha frase, conjugada corretamente na voz passiva, ficaria: He has been arrested for killing endangered species. Ele tinha sido capturado por matar espécies em extinção. The home we're visiting is totally unlike the stone farmhouses found in this beautiful region. Designed by architects who have recently won the Pritzker Prize, the Nobel Prize of Architecture, this house has garnered an awful lot of attention internationally, not least because it's made entirely of rusted metal. Are you excited about seeing this house? I'm very excited about seeing this house. I'm making a pilgrimage to see something really significant. Yes, I think that's our building there, that low-lying, little tiny, looks like little tin shacks. I think that's it. I think it is. Here we are. It's cut into the edge of the hillside, isn't it? Is it my imagination, Piers, or is it? There's something slightly comedic about it because it is just a row of little boxes. But that's what's so fantastic, is that making interesting architecture. As actually just a form, about form, Yeah. but it's Frank not about Gehry form. and Bill Bauer making something that says, look at me. Yeah. This says, don't look at me. Yes, it does, except I am going to look at it. This house is a really exceptional piece of architecture.
by any standard. Built for a famous chef and her family, this home is designed to appear like a series of agricultural buildings that merge with the landscape. Created by architects at the top of their game, it redefines how a domestic building can look. I'm fascinated by this house.